Boa noite a todos. Em primeiro lugar, tenho que agradecer a vocês por esse momento maravilhoso. Vou te falar que só estar aqui, se eu fosse embora agora, já estaria valendo minha viagem. Porque, honestamente, é uma coisa fantástica o ambiente que a gente está podendo usufruir aqui nesse momento. Quero agradecer a todos também a oportunidade, me dar a oportunidade de estar aqui participando com o trabalho. Nosso tema de hoje é a amizade. Quando ela me pediu esse tema, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para buscar a amizade? Mas aconteceram umas coisas bastante interessantes. Primeiro, deixa eu puxar nosso ponto de meditação de hoje. Eu trouxe do livro Consolador as palavras de Emmanuel, que diz: nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quando eu comecei a estudar esse tema, foi uma coisa até legal, mas me aconteceu uma coisa curiosa. Um amigo meu, no dia 4 desse mês, me chamou pelo Facebook e pediu o número do meu WhatsApp. Eu passei para ele, tinha muitos anos que eu não falava com ele estava bastante distante. Dentro de alguns minutos, eu me vi incluso num grupo de WhatsApp. Um grupo que eu não me recordava mais. Era um grupo de amizade que eu tive na época de 19, 20 anos de idade. E no piscar de olhos, de um dia para o outro, estavam lá 40 pessoas com quem eu houvera convivido com bastante intimidade, bastante intensidade. E foi mágico aquilo. Você vê os assuntos daquela época, aventuras que nós vivemos, bagunças que fizemos na juventude. Eu vou te falar que eu ainda estou envolvido com aquilo. E isso aconteceu no momento que eu estava estudando para esse tema. Eu falei, parece que foi preparado para mexer comigo. Agora uma coisa aconteceu que me chamou a atenção. Durante 2 dias eu não conseguia trabalhar direito, eu não conseguia sair do WhatsApp. Pelo menos eu sou meu próprio patrão, então eu não me mandei embora, tive essa sorte. Mas eu reparei que os 4 colegas com quem eu convivia com bastante intimidade, inclusive, saíram do grupo e foram inclusos de novo e saíram do grupo. A gente sabe que no início esses grupos trazem um volume de mensagens muito grande, mas nós entendemos que as pessoas têm prioridades. Quando isso aconteceu, eu vou te falar que mudou o rumo da minha pesquisa. Eu fui parar num assunto que eu houvera estudado anos atrás. Estudado não, para falar a verdade, eu houvera lido. Nós estamos saindo, entrando agora em outro, mas estamos anunciando o que eu chamo de século da razão, onde o homem aprendeu a raciocinar e romper suas próprias barreiras, desenvolveu uma série de desafios que o permitiram alcançar patamares que ele não tinha antes. Então, através da razão, nós nos impomos cobranças 1000 para galgar posições de emprego, para galgar posições sociais, para galgar conquistas para toda a sociedade, ou mesmo, quiçá, para a nossa própria família. E essas cobranças nos colocaram num ritmo de estresse alucinante. Eu digo porque eu, quando tinha meus 20 e poucos anos de idade, eu me tornei o que nós chamamos de um workaholic. Eu era viciado em trabalho. Minhas primeiras filhas tiveram nos primeiros anos muito pouco da minha atenção, porque o trabalho me exigia tudo e eu simplesmente me dedicava dessa forma. Então, nisso eu compreendi aqueles colegas que pediram para sair do grupo. Mas mexeu comigo, porque eu não queria perder contato com eles. Deus sabe o quanto aquele momento estava sendo mágico para mim, e eu queria que eles também compartilhassem disso. Então eu viajei no tempo, voltei para a história de um autor francês, chama-se Antoine de Saint-Exupéry, nasceu no ano de 1900. Esse autor, ele nem sempre foi escritor. Na verdade, durante a infância, ele se deparou com as primeiras incompatibilidades das crianças com os adultos, porque os adultos têm suas próprias prioridades. Essas prioridades ele faria materializar-se numa das suas principais obras de vários livros que ele escreveu. Afastando-se da sua veia, vamos dizer, artística, pelos impedimentos da infância,
Ele torna-se piloto de avião, assume tarefas, torna-se um exímio piloto e assume o controle da aviação que ligava Toulouse até Casablanca e até Dakar. E torna-se, vamos dizer, um capitão do deserto. Ele controlava todo o correio postal daquela região, inclusive tendo participado de intervenções junto aos mouros para libertar os pilotos que se acidentavam. Ele posteriormente sofreria um acidente de avião no deserto do Saara, onde ele ficou perdido por cerca de 3 dias até conseguir retornar à civilização. Todas essas experiências materializariam-se nas suas obras, somando-se com um livro autobiográfico verdadeiro que ele escreveu. Nós vamos encontrar aqueles que se espelhariam como os personagens da sua principal obra-prima. No ano de 1942, ele muda-se para os Estados Unidos, onde viveria por cerca de 2 anos, antes de retornar à Europa, para assumir uma tarefa junto aos aliados na conclusão dos trabalhos e das missões da Segunda Guerra Mundial. Durante uma dessas missões, ele foi abatido por um artilheiro alemão, seu corpo nunca foi encontrado. Mas durante esse período que ele esteve nos Estados Unidos, ele nos legou uma obra-prima da literatura. Seu livro, intitulado Le Petit Prince, seria traduzido em mais de 220 idiomas e é o livro mais publicado da literatura mundial. No Brasil, conhecido como O Pequeno Príncipe. Ele conta a história de um jovem francês que, durante a sua infância, tenta esboçar seus dotes artísticos desenhando uma cobra que houvera engolido o elefante. Mas quando os adultos olham, o desenho parecia com um chapéu, e só enxergam um chapéu. Ele se revolta e tira um raio-x da cobra. Ele desenha a cobra com o elefante lá dentro, para que as pessoas pudessem entender o que significava a sua visão. Mas os adultos não tinham tempo para dar atenção a isso. O trabalho roubava toda a atenção e as crianças não tinham a sua vez. Ele esmaga o seu, vamos dizer, esse dote artístico e cresce tornando-se um piloto de avião. O livro tem muito de autobiografia. Uma vez, viajando pelo deserto do Saara, seu avião se acidenta e ele cai. Enquanto ele vai fazer um trabalho de tentar recuperar o motor, de tentar restabelecer o funcionamento para de lá sair, lhe aparece um garotinho de cabelos dourados, com roupas de príncipe, uma espada na mão. E ele estranha de onde pode ter uma criança em pleno deserto. E dali começa um diálogo, o garoto fala: desenha para mim uma ovelha ou um carneiro. Desenhar um carneiro? Ele então enfia a mão no bolso e retira o desenho da jiboia, a original, que não tinha o raio-x, coloca na frente do garoto, aquilo que parecia um chapéu, e o garotinho fala: eu não quero uma cobra que engoliu um elefante, eu quero um carneiro. Então ele começa a tentar desenhar o carneiro, mas seus olhos artísticos estavam desatualizados. O primeiro carneiro, esse está muito fraquinho. Desenha outro, esse está muito velho. Nada parecia atender os anseios da criança. Então ele desenha um quadrado, um cubo com 2 buraquinhos. Era uma caixa e falou: seu carneiro está dentro dessa caixa. O garotinho fez que olhou pelo buraco e falou: está do jeito que eu queria, e ficou satisfeito. Mas ali, pela atenção que ele deu, estabeleceu-se uma amizade. E o menino começa a contar a sua história. Ele viera de um planeta muito pequenininho, que o aviador detectaria e deduziria ser o asteroide B612. Mas ele começa a contar que esse planeta era tão pequeno, que lá só tinham 3 vulcões, um extinto e 2 ainda ativos, que ele tinha trabalho diário de remexer para mantê-los em funcionamento. E que o planeta, por ser minúsculo, ele podia ver um pôr do sol, como uma vez o fez, 42 vezes seguidas. Porque quando o sol se punha, ele chegava a cadeira mais para frente, alcançava o sol e esperava ele se pôr novamente. E assim ele foi dando voltas no planeta, assistindo o sol se pôr. O piloto ficou estranhando aquela circunstância, mas viajou dentro das experiências que o menino contava. Ele disse que uma certa vez
ele que se preocupava demais em extirpar os brotos dos boabás, são árvores frondosas de troncos largos e que enraizam de uma forma bastante expansiva as suas raízes. Se eles crescessem, acabaria com o planeta, porque ele sozinho tomaria conta do planeta. Então ele tinha o trabalho diário de coletar e tirar essas ervas. Um belo dia ele notou que uma das ervas era diferente. Começou a observar e passou pouco tempo para que ela viesse a florir. Dali brotou uma rosa. Era uma flor linda. Ele se apaixona pela rosa, e a rosa lhe diz ser o único exemplar daquela espécie. Os dois tecem ali votos de eterno amor, ele a cuidar dela e ela a lhe cobrar, como última bolacha do pacote, toda a atenção. Durante a noite ela sentia frio, não queria mais, pediu que fosse colocada uma redoma. Ele colocou a redoma, mas quando ele viu que a vaidade e o orgulho tomavam conta dessa rosa, ele viu que aquilo não atendia aos seus anseios de amizade, e ele resolve partir. Agarra-se a um feixe de cordões que os pássaros o levam então para fora do planeta pelo espaço, e ele começa a buscar novos amigos para o primeiro planeta. Lá era um planeta minúsculo também, mas tinham desenhos de fronteiras de um lado e de outro. Só tinha um habitante, era um rei, que mandava em todos, só que não tinha súditos. Então ali estava chegando um súdito, mas ele não estava lá, ele queria relacionamentos, ele queria aprender mais. Não demora muito para ver que ali não era o lugar que ele procurava. Mais uma vez levado pelos pássaros, ele segue para o próximo planeta. No próximo planeta, ele vai encontrar um único habitante. Era um contador de estrelas. O homem batia, somava cálculos de um lado e de outro: 4.345, 4.367. O que você está fazendo? Eu estou contando estrelas. Mas por quê? Por quê? Porque eu quero, são todas minhas. Como que essas estrelas são suas? Ué, quando você sai da rua e encontra alguma coisa perdida, você passa a ser o proprietário. Se eu vejo a estrela primeiro, ela é minha. Então eu estou acumulando, tenho mais de 4 milhões de estrelas. Para que você quer estrelas? Porque eu quero ser rico. Para que ser rico? Silêncio. O homem não fazia mais do que calcular as suas possibilidades. E em meio a isso, o nosso pequeno príncipe decola para o planeta vizinho. Lá ele se depara com outro estudioso. Era um geógrafo, um homem que mergulhava em livros por toda parte, e em sua escrivaninha ele não parava de escrever, a contabilizar os fatos, a contabilizar a geografia do ambiente que vivia, a contabilizar tudo que podia descrever o seu planeta, o seu ambiente e tudo que houvera se passado por ali. Mas você não sai dali de dentro? Não tenho tempo, eu tenho que registrar, isso é importante para a história. Mais uma vez o príncipe parte adiante, pararia em um outro planeta, aonde ele encontraria um bêbado com a garrafa na mão. O homem parecia falar arrastando, mas ele perguntou: por que você bebe? Eu bebo para esquecer. Mas o que você quer esquecer? Eu quero esquecer a vergonha que eu tenho de beber. E mergulhou mais uma vez no álcool, enquanto o príncipe segue adiante para pousar em mais um planeta. Lá ele encontra um acendedor de lampiões. O acendedor de lampiões passava seu tempo apagando os lampiões do claro e acendendo os lampiões do lado escuro. Como o planeta era pequeno, isso acontecia numa velocidade vertiginosa. Tenta-se estabelecer um diálogo, mas o homem diz simplesmente: eu não tenho tempo porque a minha tarefa me chama. E no meio da falta de atenção, ele voa para o último planeta que pousaria e vai aterrissar aqui na Terra. Para naquela região árida, naquela região desértica. Ele vivera experiências que para nós não são tão pouco familiares. E agora buscava por um amigo. Vagando pelo deserto, ele encontra uma serpente.
A serpente pergunta de onde ele veio, ele descreve, fala que teria vontade de voltar, mas não pode voltar porque seus pássaros se foram e ele não tem mais um veículo de transporte. Então a serpente lhe promete: quando você quiser voltar, eu consigo te levar de volta. Eu tenho uma picada quase indolor e ela te levará de volta às estrelas. Ele, depois de alguns diálogos a mais, afasta-se e, migrando pela terra nova a conhecer, ele depara-se com um jardim de rosas. Como? Um jardim de rosas? Eram dezenas, centenas, milhares de rosas vermelhas, idênticas àquela que houvera ficado no seu planeta. Aí vem a primeira decepção. Ela mentiu para mim. Ela se disse ser única, mas existem milhares de outras. Ela nada mais tem do que todas as outras que estão aqui. Então, desolado, caminhando, ele vê um vulto que se esconde atrás das árvores. Ele vai, aproxima, pequenos olhos o miram e corre. Era uma raposa. Ele tenta se aproximar, mas a raposa esguia, corre rapidamente para outro ponto. Ele tenta contato. Por que você foge de mim? Porque os homens caçam raposas. As raposas caçam galinhas. E as galinhas e os homens as caçam. Onde está a sua arma? Eu não tenho arma. Como não tem arma? Eu estou procurando amigos. E a raposa esconde de lado. Quando ele tenta aproximar, fique quieto. Como assim? A melhor coisa que você pode fazer é ficar quieto. Deixe que eu vou me aproximar. Mas por que tanto medo? Porque você ainda não me cativou. Eu sou uma raposa como 10.000 outras, igual a todas. Como você é um homem, como 10.000 outros do Paz do Termo. Mas se você me cativar, eu serei a única. Eu serei especial para você e você será especial para mim. Só que quando nós cativamos alguém, nós corremos o risco de chorar. Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativar. A célebre frase que ficou eternizada e carrega o nome do autor até hoje. Essa amizade se estende e a raposa se torna uma grande amiga por todo o tempo que ele ficou naquele jardim. Ele então uma hora desabafa a decepção da rosa, que não era exclusiva, mas a raposa lhe dá um belo ensinamento. A sua rosa é única, porque você a cativou. O tempo que você dedicou a ela faz com que ela seja especial. Ela não é igual a nenhuma outra, como você não é igual a outro homem perante ela. E em meio a todas essas emoções, é chegado o momento de partir. Ele chora ao despedir-se da raposa, e a raposa chora pela ausência, porque ambos cativaram um ao outro. Naquele momento, nós teríamos a outra compreensão. A raposa ensina: todas as coisas que você vê são simples. As coisas essenciais da vida você não é capaz de ver com os olhos. Você tem que ver com o coração. E é depois dessa mensagem que ele vai encontrar o aviador, onde começou nossa história no deserto. A amizade estendeu-se por alguns dias e muitos ensinamentos foram passados não de adulto para criança, mas de criança para adulto. Esse livro, que tem o caráter ou a imagem de um livro infantil, traz-nos a avaliar os desequilíbrios adultos pelo prisma infantil, de uma forma única. Dias depois, o príncipe se deixaria picar pela serpente, não sem antes avisar que ele dali voltaria para as estrelas, voltaria para o seu planeta para reencontrar a rosa, que ele pareceria morto, mas que nada mais seria uma carcaça, aquilo que o aviador veria. Então ele desencarna para reencontrar o seu país de origem. A história parece ter um fim triste, mas ela traz uma mensagem muito interessante para que nós possamos avaliar sobre o que
é fazer amigos. Na verdade, eu busquei, para começar, uma pesquisa que a revista Exame fez há algum tempo atrás, tentando compreender por que é que nós tentamos ser felizes e não conseguimos. E eles trouxeram 5 pontos bastante interessantes. Primeiro, nós devemos nos reconectar com a nossa criatividade de infância. E eu posso te falar que eu vivi isso. É uma coisa fantástica. Todos nós temos uma criança dentro de nós, que nós temos um trabalho, um esforço de sufocar. Quando é nela que nós encontramos a origem e a essência de nós mesmos. Eu tenho uma grande amiga aqui de Vitória, eu não conheço pessoalmente, mas nós falamos pelo WhatsApp, Facebook e pelo telefone. Já ficamos uma vez 8 horas, um dia no telefone. Mas ela me mostrou uma coisa mágica, que foi essa conexão com o nosso lado infantil. E nós falamos que nesse momento nós vamos para o playground. Nós saímos da nossa realidade para buscar o lado lúdico que vive dentro da gente. E é uma coisa fantástica, você cantar, você brincar. Poxa, mas eu sou um adulto, eu tenho quase 53 anos, mas dentro de mim mora o mesmo garotinho de 6 anos de idade que viveu há 40 e poucos anos comigo. Então, esse ser desabrocha e traz algo que nós não conseguimos encontrar dentro da nossa vivência adulta. É mágico você reencontrar o seu eu infantil. A Exame ainda fala que para apreciar os simples prazeres da vida, nós precisamos ser menos sérios. Tem uma palestra que eu faço a respeito do amor, que fala que amor é essência divina, que eu trago um texto do educador ítalo-americano Léo Buscaglia, desencarnado há poucos anos atrás. Era conhecido na América do Norte como o primeiro professor de amor. E no trecho ele falava o seguinte: se você está comendo, coma. Se você está bebendo alguma coisa, beba. Se você vai observar uma flor, observe a flor, mas faça com intensidade. Dê o valor verdadeiro a cada momento que você vive. Nós temos o hábito de deixar a vida passar e vazar entre os dedos, sem que nós percebamos todas as sutilezas de cada momento que nós vivemos. Viver cada momento muda a forma com que nós enxergamos a vida. Só que geralmente nós, mergulhados no nosso estresse, deixamos isso simplesmente se esvair, sem que nós olhemos com a verdadeira atenção. Dê tempo para si mesmo. Isso é a chave da felicidade. Nós damos tempo para o trabalho, que vai render o cobre, vai render o fio metal. Nós damos trabalho para os compromissos de aprimoramento, estudar, dedicar a melhorar a nossa profissão, dedicar a tudo que possa nos aprimorar. Nós damos o tempo possível para a família, nós damos o tempo possível e que tiver para as tarefas domésticas e por aí vai. Todo o tempo está recheado, ainda tentamos achar algum tempo para distrações, tempo esse que fica esmirrado. Mas, mesmo quando nós estamos buscando algum tipo de atividade, nós envolvemos com colegas e com outras coisas, e nós não olhamos para dentro de nós mesmos. Quando lá atrás Sócrates nos propôs, quase 400 anos antes de Cristo, o conheça-te a ti mesmo. Se nós não tirarmos tempo para nós mesmos, nós nunca vamos nos conhecer, porque nós não nos permitimos. Nós não temos tempo para viver o nosso eu interior. Nós não temos tempo para, vamos dizer, deixar expandir os nossos sentimentos. Somos como os acendedores de lampiões, que estamos sempre estressados com a tarefa seguinte e sempre preocupados com o momento seguinte, deixamos de viver o momento que nós estamos passando naquele momento, naquele exato instante. Nós precisamos ter coragem de explorar. E eu vi isso um dia que meu carro deu defeito. Eu saio de casa para o trabalho, ainda que eu trabalhe por conta própria,
mas era mecânico. Então, mecânico, se eu parasse para falar no telefone, aquela coisa proibida que a gente fica fazendo, que é falar enquanto está dirigindo, eu ia parar no meu objetivo. Às vezes eu saía para ir no supermercado e parava na empresa, porque simplesmente eu ia mecanicamente para lá. Era tão mecânico que eu não observava nada que acontecia ao meu redor. Um dia eu vi um prédio novo, o prédio foi construído e eu não percebi, eu passava na rua todos os dias, porque nós somos assim. Nós deixamos de explorar. Quando eu fui a pé, eu descobri tanta coisa bacana que me deu vontade de passar aí a pé. Mas se eu fosse a pé, o carro ficaria em casa. Quando eu precisasse dele, eu não estaria no trabalho e vice-versa. Então, eu me deparei com essa circunstância. Nós não exploramos. Eu traço uma reta que seja daqui ao meu carro e saio daqui embalado. Não vejo as pessoas que estão no corredor, não vejo os outros que estão esperando para abraçar próximo da cantina, não vejo aqueles que vêm se despedir. Eu disperso-me mecanicamente e isso cai no subconsciente. Nós não notamos que aquilo aconteceu. Aí falamos o seguinte: nossa, hoje é dia 18 de setembro, parece que o ano começou ontem. Claro, eu não vi o tempo passar, porque eu só foquei o amanhã, eu só foquei o objetivo, e tudo que eu vivi no caminho, eu não vivi, eu passei pela vida, muito ao estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e a vida vai. Quando eu me deparo, ela chegou no final, acabou de passar mais um ano, acabou de passar mais uma década, eu já vou daqui a pouco me aposentar. E o que eu fiz na minha vida? A quinta dica, eles dizem que é melhor escolher com o coração. E aí nós vamos ver uma série de temores, porque eu, por exemplo, já me dei mal escolhendo pelo coração. E lá se vão os relacionamentos por aí. Mas nós nos machucamos, precisamos da análise da razão. Só que a análise racional somente é fria. Racionalmente nós escolhemos a melhor forma de ganhar dinheiro. Racionalmente nós escolhemos qual o melhor curso devemos fazer. Racionalmente nós escolhemos a melhor rotina para que o tempo renda melhor. Mas racionalmente nós não nos envolvemos com alguém. Racionalmente os amigos roubam tempo. Racionalmente nossos filhos roubam tempo. Racionalmente o mundo perde sentido, ele perde a beleza. É como? É muito prático fazer uma viagem, visitar um país distante. Todo mundo adora viajar, mas chega num lugar desse, não presta atenção nos jardins, não presta atenção na arquitetura, não preste atenção nos museus ou nas atrações, e você verá que foi uma viagem de negócios. Agora, tantas vezes nós viajamos a trabalho, mas se colocamos um quebra na rotina e fala, vou dar uma chegadinha no zoológico, vou dar uma chegadinha em algum lugar para fazer alguma atividade, aquela viagem que era estressante porque está me roubando um fim de semana com a família, passa a ser um passeio, e ela passa a ser recordada, passa a fazer parte da minha história, porque eu coloquei a emoção. Isso faz uma grande diferença. Na obra Os Mensageiros, quando André Luiz, depois de Nosso Lar, parte para novas tarefas, ele se depara no Ministério das Comunicações, diante das novas atividades que pretendia assumir, com uma declaração muito interessante. Saem da espiritualidade milhares de mensageiros aptos ao serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. São muitos escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Ali eu estava falando de um assunto que parece que eu mudei. Mas nós, quando estávamos no mundo espiritual, assumimos responsabilidades a serem cumpridas nessa encarnação. Só que essas responsabilidades não estão relacionadas
dentro dos relatórios ou das cobranças pelas quais nós passamos para atingir os nossos objetivos materiais. Essas tarefas estão aqui dentro da casa religiosa que cada um abraça, quer seja a igreja católica, quer sejam as igrejas evangélicas, quer sejam as casas espíritas ou de qualquer outra denominação que esteja ali para ajudar o próximo. Todos nós carregamos tarefas com o qual nos comprometemos e assumimos que faríamos como um roteiro para recuperar todas as nossas faltas do passado. Só que nós adentramos uma casa religiosa e começamos a observar: nossa, fulano é complicado, nossa, Beltrano quer mandar, nossa, aqui eu não estou me sentindo bem. É muito comum nós buscarmos, quando miramos as pessoas, as faltas e as características mais agressivas. Um simples bom dia dado com mais frieza, porque às vezes a pessoa está passando por um momento difícil e nós já julgamos, rotulamos e falamos: essa daqui não presta para mim. E lá vamos nós colocando dificuldades para abraçar a tarefa que nós assumimos antes de recebermos a bendita oportunidade da reencarnação. Mas, então, quando começamos, se torna difícil, é desanimador. Nós vimos um dia, no dia seguinte faltamos, não abraçamos a responsabilidade da tarefa. E eu vou te dizer que grande parte dessas dificuldades está na gente, outra parte está na falta de construir laços de amizade. Uma pessoa, quando decide lutar contra o álcool e busca o Alcoólicos Anônimos, lá funciona como uma irmandade. Um dá força para o outro, um motiva o outro. Um dia de vitória, 2 dias de vitória, 3 dias de vitória, 1 mês, 1 ano, e lá se vamos vitoriosos pela vida. Quando nós não aprendemos a nos associar, nós temos dificuldade de ir adiante, porque um só nós somos sempre fracos. Quando nós abraçamos a coletividade, nós ganhamos força. E aí nós nos perguntamos: por que é que a maioria dos trabalhadores não conseguem cumprir aquilo que assumiram? Grande parte pelo nosso próprio orgulho. Nós vivenciamos muito o nosso eu em detrimento da coletividade de todas as pessoas que nos rodeiam. A plantação de simpatia é fator decisivo na obtenção dos recursos que necessitamos. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício. Aí alguém vai falar assim: ah, você está falando isso porque nós estamos falando de cristianismo. Não, se você for buscar no campo profissional, eles chamam isso de network. A sua área de abrangência, seus contatos fazem o seu sucesso no mundo dos negócios. No mundo pessoal também é assim. Só que no mundo pessoal não é interesse material, é o respaldo, a harmonia, o apoio que nós precisamos para dar passos mais longos e mais contínuos, mais certeiros pela nossa vida. Eu trouxe então 10 lições. Todas elas são baseadas naquilo que nos ofereceu o Pequeno Príncipe e que realmente alteram a nossa vida se nós aprendermos a lidar com elas. Número 10. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Nós temos que parar de olhar as pessoas pela cor do cabelo, pela roupa que está vestindo, pelos caracteres externos que ela apresenta, porque isso são oriundos de uma vivência que ela tem dentro da realidade dela. Não pegar somente as primeiras palavras de contato, porque uma amostra pequena dificilmente consegue representar o todo. Para que nós possamos entender o todo daquela pessoa, é
é necessário uma convivência mais ampla, mais longa. Só que para que isso acontecer, é preciso a chance, a oportunidade. E essa oportunidade só acontece se nós aprendermos a olhar com os olhos do coração, com os olhos da compreensão, com os olhos que permitem a oportunidade da aproximação. Chico Xavier nos dizia que se você for capaz de olhar uma simples folha de uma árvore com os olhos do amor, encontrará nela talvez um poema que nem William Shakespeare, em seus melhores momentos, foi capaz de escrever. Aprender a entender a beleza da vida nos mínimos sinais é ver a beleza aonde antes nós só éramos capazes de ver a frieza, porque só olhávamos com os olhos. Aprender a colocar o nosso coração na hora de avaliar as coisas é aprender a começar a implantar o amor que Cristo nos solicitou há 2000 anos atrás, quando nos legou o Evangelho de Luís. Lição número 9: é loucura odiar todas as rosas, porque uma te espetou. E é uma realidade. Nós temos o hábito de pautar as nossas decisões, e é natural, baseado nas experiências anteriores. E nós tropeçamos aqui e ali, passa por um relacionamento difícil que a pessoa não honrou com toda a responsabilidade que você esperava, passa por uma situação de trabalho que alguém te causou um dano, um prejuízo, ou sequer uma experiência, uma permuta material que alguém também te causou um prejuízo qualquer. E lá vamos nós a julgar que o mundo seja feito de espinhos. Esquecemos que as rosas estão acima de todo aquele espinheiro que se encontra oculto. Não é porque uma me espetou que as outras haverão de assim ser. Cabe a mim, da experiência, aprender a lidar com o caule com o maior cuidado, mas nem por isso me afastar da origem daquele perfume que tanto pode me beneficiar. Nós, quando começamos a estabelecer que as feridas do passado servem de base para que eu evite o contato com as novas pessoas pela frente, eu estou fechando a possibilidade de angariar amigos. Todos nós queremos amigos, mas fala, os amigos que nós temos, dá para contar nos dedos de uma mão. Geralmente é assim mesmo, são pouquíssimos. Mas por que são tão poucos assim? Porque nós não damos oportunidades de outros se aproximarem. Nós restringimos ao máximo e depois falamos que isso é escasso. Mas às vezes eu tenho 1, 2, 3 amigos aqui. Elas que não são amigos dela. E ela é amigos de outro. E todos têm amizades. Por que é que nós temos que continuar rotulando e criando parâmetros para manter as pessoas afastadas de nós? Regra número 8: é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. São palavras da Rosa antes do príncipe abandonar o país dele, o planetinha dele. Assim é a realidade. Quando nós saímos então para encontrar as pessoas, nós encontramos o bom dia frio que eu falei, nós encontramos a pessoa ríspida, encontramos outra pessoa que não dá atenção e inúmeras coisas mais. Julgamos serem os vermes que povoam o mundo e aos quais nós temos que tolerar. Mas se nós tivéssemos a paciência de aprender a observar, são essas lagartas que viram depois as majestosas borboletas. Dentro de cada um de nós vive um anjo, vive um ser sublime, a imagem e semelhança de Deus como foi criado, e que espera o momento para aflorar. E nós, geralmente, não damos essa oportunidade. Eu me lembro que minha avó falava assim: se você quer conhecer alguém, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Era difícil entender, mas a verdade é que se você for esperar ao lado de alguém até que se consuma 1 quilo de sal, talvez leve 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende do tempero que é usado. Então você precisa conviver durante tempo longo. Durante o tempo longo você conhecerá aquelas pessoas, porque é o tempo necessário para que as máscaras caiam,
O próprio Jesus disse: se alguém te levar a caminhar, ou te cobrar caminhar uma milha com ele, caminhe 2, dê-lhe o dobro. Mais adiante, Emmanuel vai nos explicar: geralmente é na 2ª milha que você vai conhecer aquele que está te cobrando, e é na 2ª milha que ele vai te conhecer. A primeira é a milha da cobrança: eu estou fazendo o que fui obrigado e que não me agrada, vou de má vontade e com a cara carrancuda, e ele com a cara de um algoz que está me cobrando. Mas passada a primeira milha, a segunda eu estou fazendo voluntariamente, a minha face perante ele muda, e eu, por estar fazendo isso, vou vê-lo desarmar. Conhecerei o conteúdo de quem estava ali a me pedir alguma coisa, e ele vai encontrar em mim um ser mais devotado. Dali para frente existe uma chave que pode ser virada e abrir a possibilidade da amizade. São geralmente depois de passar esse momento agressivo inicial que abrem-se as portas dos corações para que as intimidades aflorem, para que nós possamos ver realmente quem é um e quem é o outro. Regrinha de número 7. Quando a gente anda sempre em frente, não pode ir tão longe. E isso nós já falamos ali atrás. Nós olhamos demais para frente e deixamos de olhar para as coisas que estão ao nosso redor. Nesse momento nós assumimos a personalidade do geógrafo, que tanto se preocupa com a sua meta, que não tem tempo para experimentar aquilo tudo que ele escreve. É como se nós catalogássemos receitas, mas não nos dessemos ao cuidado de experimentar e cozinhar alguma coisa para saber o real sabor que ela pode nos oferecer. A vida também nos convida pelos compromissos para metas que devemos cumprir dia após dia. Nós podemos simplesmente passar, medindo e cronometrando o momento que saímos e que chegamos e qual o resultado que nós alcançamos. Isso é frio, isso é mecânico e vai fazer com que o ano se evapore. Diferente do que se eu passear pelo caminho, der bom dia para quem eu encontro, abraçar quem cruza comigo, simplesmente observar as coisas que estão acontecendo ao meu redor, que o trânsito mudou de sentido numa rua, ou que determinado prédio colocou um jardim em frente. Esses detalhes tornam vivas as nossas horas. Esses detalhes tornam não o ato de ir e vir mecânico, mas nós passamos a usufruir do tempo que nós estamos despendendo. Afinal de contas, cada minuto da vida não volta mais. Eu posso deixar ele passar mecanicamente, desprezar, ou eu posso viver e saborear cada segundo. É a forma com que nós observamos as coisas. Regrinha de número 6. É preciso exigir de cada um o que ele pode dar. Aqui eu vou dizer que nós temos a regra que soluciona 99% dos casos de decepções que nós temos pela vida. Eu sempre tive um trauma, ou vamos dizer, uma sorte, de morar no 3º andar, e geralmente era prédio sem elevador. Imagina quando eu chego no supermercado, paro o carro lá embaixo, e aquele monte de sacola, tenta enfiar tudo por um braço, tudo no outro, e sai cambaleando de tanto peso para tentar dar uma viagem só. E quase sempre não funciona. Mais uma vez, um colega meu havia chegado, que ele queria me pedir alguma coisa emprestada. Eu falei: me ajuda com as compras. Peguei um monte de coisa. Quando eu começo a subir, eu vi que ele pegou uma sacolinha com a caixa de ovo e uma sacolinha com um pacotinho de papel higiênico. Eu não vou negar que deu vontade de mandar ele voltar e me emprestar o CD que ele queria. Pelo amor de Deus, eu peço ajuda, ele simplesmente faz aquele 0 à esquerda. Aqui não poderia botar no meu dedinho. Mas depois eu fui obrigado a me transportar a 5 anos antes, quando eu morava em outro endereço, que era 2º andar, foi uma sorte da minha vida, que eu trazendo as compras, quando eu parei no carro, minha filhinha tinha 2 anos e meio, e desceu para me ajudar. Ela subiu
com uma sacolinha de biscoito e outra de papel higiênico. Como foi lindo aquilo! Era tão belo que me deu vontade de chorar. Mas ela não fez nada diferente do meu amigo. Por que para ela é bela e por que para o meu amigo é feio? Porque dela eu espero o que uma criança pode oferecer. Dele eu esperava o que eu era capaz de fazer. Nós rotulamos as pessoas. Nós queremos que as pessoas pensem como nós pensamos. Nós queremos que as pessoas ajam como nós agimos. Então, quando alguma coisa difere, nos decepciona. Nós depositamos um segredo na mão de um amigo, confidenciamos algo que não confidenciaríamos, às vezes, para o próprio marido ou para a própria esposa, e ele passa para frente. Que decepção! Dá vontade de chorar, nunca mais olhar para a cara dele. Mas espera aí, eu vou só dar exemplo. Eu tenho familiares que não conseguem segurar. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que, se for segredo, eu não posso falar para ela, e não funciona bem. Eu não continuo a amar porque é uma pessoa do núcleo familiar? Claro que eu continuo. Por que eu estou atribuindo uma responsabilidade para outra pessoa que eu não conheço? E vou cobrar. Então, nesse momento, rompe-se a amizade. Nós temos que aprender que eu tenho uma realidade. Eu tive a minha infância, eu tive minha adolescência, tive as minhas experiências de amizade, tive as minhas experiências familiares, que são diferentes da dela, que são diferentes da dela e da dele. Então, cada um de nós carrega um universo próprio, individual. Como é que eu posso cobrar resultados idênticos aos meus? Quando eu aprender que eu não posso cobrar o comportamento de ninguém, eu vou descobrir que ninguém vai me decepcionar. Porque eu não vou esperar dela mais do que ela pode oferecer. Quando alguém decepciona, é porque eu esperei dela algo mais do que ela poderia me oferecer. Eu poderia dar uma bronca na minha filhinha de 2 anos e meio porque eu não trouxe sacola de arroz. Mas eu sei que ela não podia carregar 5 quilos. Então, eu compreendo. É a infância. Por que é que nós não podemos compreender que nós, mergulhados num mundo de expiação e prova, que almeja migrar para a condição de mundo de regeneração, estamos perante de crianças espirituais? Nós somos crianças espirituais. Se alguém me decepciona, eu também decepciono os outros. Então, esperemos o comportamento infantil em relação às pessoas que estão próximas de nós. Nós não nos decepcionaremos. Uma professora, uma educadora, uma evangelizadora sabe o quanto esperar das crianças que fizeram esse show lindo aqui na frente. Com certeza elas não nos decepcionaram. Foi mágico, mesmo sendo crianças e não tendo capacidade de oferecer algo além. Foi mágico porque nós esperamos o mínimo. O que veio foi lucro. Quando nós tratarmos as pessoas assim, nós pararemos de romper a confiança, pararemos de nos decepcionar com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. É comum, quando nós éramos criança, nós pedíamos atenção do pai, que não dava, pedíamos atenção da mãe, que dava à medida do possível, porque eles trabalhavam. Hoje nós estamos trabalhando, reclamamos, e Deus sabe o quanto eu cobrei a atitude do meu pai, a atitude da minha mãe. Mas hoje eu estou cometendo os mesmos erros que eles cometeram, porque a infância ficou perdida e esquecida. Eu estou mergulhado no meu mar de preocupações, mas eu tenho perdão, porque eu tenho inúmeras tarefas que me são exigidas. Só que na minha infância eu carrego a insatisfação da falta de paciência que eles tiveram. Eu carrego a insatisfação de inúmeras coisas que aconteceram. Há poucos dias atrás
atrás, eu estava no telefone conversando com essa amiga que eu mencionei, e eu comecei a relatar, meu pai desencarnou tem 3 anos, eu comecei a relatar um fato muito difícil que houvera ocorrido, quando eu tinha em torno de 8 anos de idade, 9 anos de idade, e que ele me deu uma surra. Quando eu comecei a falar com ela, imediatamente eu senti a presença do meu pai. Eu desabei a chorar. Ela falou assim: me liga daqui a 10 minutos, conversa com ele primeiro. E a única coisa que eu pude fazer: pai, me perdoa, está te cobrando uma coisa que não tem mais como voltar atrás. Me perdoa não ter te compreendido, porque eu perdoo aquele momento que passou. Foi um momento de íntima e intensa emoção, eu chorei muito. Minutos depois eu liguei de novo para ela e continuei o assunto. Dali para frente, eu contive, como aqui eu não relatei o fato. E eu passei a entender que da mesma forma que me dói os lapsos que eu cometi com a minha filha, dói para ele os lapsos que ele cometeu comigo. E nós temos que aprender que as penas não são como as penas, nós atribuímos penas mais pesadas do lado emocional do que as que são cobradas pela justiça. Eu me recordo há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, porque agora ele já faleceu, numa reportagem no Globo Esporte, foram entrevistar o Barbosa, que era o goleiro da seleção brasileira quando a Copa foi no Brasil, e ele deixou passar um gol bobo, e com isso o Brasil perdeu a Copa. E no desabafo que foram perguntar, porque toda vez perguntavam a ele falou para o repórter o seguinte: no Brasil, a maior pena que alguém paga são 33 anos de prisão. Já temos quase 40 e até hoje eu pago por essa. Porque o Brasil ainda cobrava dele aquele gol. Eu, até poucos dias atrás, isso aconteceu em março, eu cobrava meu pai. Hoje eu enxergo o quanto isso pesa, porque eu também tenho minhas faltas. Se eu fui criança, hoje temos novas crianças. Eu tenho que voltar a reavaliar aquilo que eu passei e mudar a minha realidade daqui para frente, porque crianças também vão viver comigo. Regrinha número 4: é bem mais fácil julgar a si próprio, mais difícil julgar a si próprio do que julgar os outros. E isso está claro, está até na Bíblia. O Cristo falou que nós vemos o cisco no olho do outro e não vemos a trave no nosso. E assim vamos nós, saímos perante uma multidão querendo conquistar amigos e falando: ela é chata, a outra é isso, a outra é arrogante, a outra é isso, e vamos colocando defeitos nas pessoas. Não observamos que quando um dedo aponta para frente, 3 aponta para nós. E uma característica muito comum do ser humano é atribuir os próprios defeitos aos outros. O defeito que eu tenho consciência que tenho, eu procuro encontrar nas outras pessoas para acusar. Isso é uma autodefesa e acontece mecanicamente. Por quê? Se eu digamos que eu tenha um desvio por conta de inveja, eu localizo outra pessoa que tem a mesma queda que eu e aponto para ela, começo a falar dela. Aí a pessoa fala: nossa, realmente fulano é invejoso. Olhei para lá e deixou de olhar para mim. Então nós passamos às vezes como falsos moralistas por corrigir as pessoas as coisas que nós não somos capazes de corrigir em nós. Nós apontamos e indicamos cada aresta de todo mundo que está ao nosso redor. Não olhamos para nós mesmos, quando nós às vezes parecemos um asterisco ou um porco espinho, espetando cada um que se aproxima, talvez até com essas próprias acusações. O próprio Cristo nos convidou, mas se nós aprendermos a nos julgar, nós obteremos mais sucesso nas relações humanas. Nos julgar é avaliar com os olhos da sinceridade. Na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, que pergunta como o homem pode superar as suas fraquezas, cuja resposta é o próprio Sócrates: conhecer a si mesmo. Santo Agostinho coloca de uma forma mágica:
Todos os dias ele parava para se autoavaliar cada ação que houver acontecido durante aquele dia e saber agir mal ou agir bem. Você pode achar que é difícil, mas você consegue lembrar passo a passo, da hora que você abriu os olhos até o fim do dia, devagarzinho, tudo o que aconteceu, agir certo ou agir errado. Se nós formos sinceros, começaremos a ver a tendência de queda que nós carregamos, conheceremos as nossas fraquezas, mas ele ainda nos alerta que existem momentos que nós temos dificuldade. Já viu quando você debate ou encontra uma discussão com alguém que você se acha certo e o outro se acha certo, e a discussão não termina e saem os dois de cara feia porque os dois acham que continuam certos? Então Santo Agostinho nessa hora fala, tem uma solução. Em seu pensamento, inverta os papéis, coloque-se no lugar dele e ele no lugar do seu. Você com certeza vai saber quem estava certo, porque você passará a enxergar de uma outra forma. Então nós carregamos dentro de nós um senso do certo e do errado perfeito. Kardec disse, onde está a lei de Deus? Está gravado nas nossas consciências. Até um indígena que não tenha cultura ou qualquer formação religiosa tem capacidade de distinguir o que é o certo do que é o errado. Então nós temos capacidade de nos avaliar e deveríamos aplicar a nós com rigorosidade e sermos mais brandos, indulgentes para com o próximo. Compreender que cada um tem sua história. Se eu tenho dificuldades de vencer as minhas fraquezas, quiçá ele tenha passado por circunstâncias tão mais dolorosas ou difíceis que o levem a ter dificuldades ainda maiores do que a minha. Se aprendermos a nos avaliar, teremos grandes progressos nas relações com as pessoas. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. Regrinha número 3. E é uma verdade. Quando nós passamos pelo estresse do início da convivência com alguém e que ultrapassamos a primeira milha e adentramos o campo da intimidade, quando as máscaras caem, porque ninguém segura as máscaras toda a vida, nós abrimos o nosso coração, às vezes nem por vontade, mas porque nós não conseguimos ocultar as nossas fraquezas por tempo demais. Que diga aquelas pessoas que assistem Big Brother, que veem as máscaras caírem dia após dia. Nós também somos assim. Quando chegamos no trabalho, somos o companheiro ideal. Dias depois, somos o problema da turma. Para mais adiante, algumas pessoas verem, coitado, ele carrega uma mãe doente dentro de casa, ele tem um filho que está envolvido com drogas. Cada um tem seu horizonte de problemas que são milhares. Quando nós permitimos isso, chegou a nossa intimidade. Quando a nossa intimidade vem à tona, é quando se constroem as ligações. Nesse instante, a sinceridade tantas vezes nos faz chorar, como eu chorei com meu pai. Nesses momentos, nós estabelecemos elos que, quando rompidos numa mudança de emprego, que quando rompidos numa mudança de cidade, que quando rompidos numa briga insana, nos faz chorar. Sermos íntimos é nos permitir. Aí eu digo, mas é muito mais fácil eu me blindar do que eu me permitir sofrer. Então você nunca foi apaixonado na vida. Todo mundo que gostou de alguém já sofreu, mas não tem coisa mais linda e mais gostosa do que gostar de alguém. Eu me lembro de uma pesquisa da doutora Ellen Fisher, que fala que o amor romântico é capaz de nos dar a mesma sensação que nós temos de quando nós conquistamos uma vitória extremamente significativa. É um prazer que não tem conta. Somente quem foi capaz de amar foi capaz de sentir isso. Aí eu digo, você trocaria aquele sentimento gostoso pelas barreiras que nos separam das pessoas? Não nos permitir amar talvez nos ajude a evitar sofrer. Nos proteger de sofrer
é nos proteger das melhores coisas que o mundo pode nos oferecer e que as relações podem nos oferecer. Regrinha número 2: as pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de construir pontes. Quem gosta de rock já assistiu o filme do Pink Floyd lá da década de 78, The Wall, que na verdade é uma realidade. Nós, à medida que vamos vivendo as nossas dificuldades desde a nossa infância, nós passamos por momentos traumáticos, por momentos difíceis, que vão nos criando barreiras. É o bullying na escola, é às vezes a discriminação de outro lado, é a preferência que às vezes um familiar tem por um irmão, e vamos colocando pedras que nos isolam do muro, construindo um muro para nos fechar e nos proteger. Esse muro realmente pode nos blindar daquelas emoções, mas obrigatoriamente vai nos blindar das relações, como eu estava falando no vídeo anterior. Eu me recordo que nós julgamos as pessoas pelas aparências. Uma vez eu estava passando por uma situação de muito estresse. Era um momento difícil, uma empresa começando, tudo dando errado. E tinha na rua que fica a minha empresa lá em Cachoeiro, um garoto que sempre passava, ele carregava uma certa deficiência, era DM, como dizem os professores, e andava com a latinha de Coca-Cola que ele chacoalhava pedindo moedinha. O nome dele era Adriano. Você me dá uma moedinha? Ele falava assim. E eu vi ele do outro lado da rua, no portão da minha sogra. Eu falei, não, ele vai vir aqui. Hoje não, pelo amor de Deus. Hoje não dá. Mas ele começou a atravessar a rua. Aí ele chegou, você me dá uma moedinha? Eu falei, Adriano, não dá, hoje não dá, não estou com a cabeça, por favor. Não dá para te dar atenção. Ele falou, deixa eu te dar um abraço. Como que eu falo não um abraço, por mais estressado que eu tivesse? Me perdoe as duas esposas, me perdoe minhas filhas, me perdoe minha mãe. Eu nunca ganhei um abraço igual aquele na minha vida. Eu chorei quando eu acabei, e meu dia mudou. Ele foi o enviado de Deus, para quem eu estava construindo um muro. Se ele não tivesse tido coragem de romper as frestas e me pedir aquele abraço. Nós nos fechamos para essas experiências. Deus sabe, há muitos anos que eu não vejo a Adriana, mas eu tenho uma saudade dele. E uma saudade desse abraço. É real, eu nunca tive um abraço igual aquele. E nossa vida é assim. Quando nós rotulamos as pessoas, nós estabelecemos parâmetro. Aquele vizinho eu não quero falar, aquela pessoa eu não quero falar, esse é invejoso, aquele é isso. E vamos, como se colocássemos rótulos com aquela caveira de veneno em cada garrafa e colocamos na prateleira mais distante possível para não tocar a mão. Quando nós paramos para olhar, quase todo o horizonte das pessoas que nós conhecemos estão isoladas porque nós não queremos contato. Nós é que evitamos, depois reclamamos que só temos 5 amigos, porque eu não me permito. Eu tenho que aprender a modificar e ao invés de criar muros, criar pontes, abrir margens para o diálogo, abrir margem para chorar, abrir margem para compreender, abrir margem para abraçar. O abraço mexe com a ocitocina, mexe com as dopaminas e nos transmite a sensação prazerosa. Por que eu tenho que continuar me isolando, me estabelecendo? Não é como um ermitão morando no alto da montanha, evitando contato com as pessoas. Eu posso sim não ter nenhum problema, mas eu não vou cumprir com as tarefas que eu assumi antes de descer, porque a principal delas, pelo qual nós estamos aqui, é aprender a conviver. Se convivêssemos, seríamos seres melhores. A primeira de todas as regras: tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. E assim é a vida. Quando nós nos permitimos envolver com as pessoas que estão próximas demais, nós criamos laços de dependência. Esses laços acontecem com animais de estimação, esses laços acontecem
com pessoas com quem trabalhamos, com quem fazemos qualquer tipo de contato. E às vezes é doloroso afastar, às vezes vamos dizer assim, triste nós nos desencontrarmos, porque a vida tem vais e vens, e os meus amigos vêm e vão naturalmente. Agora, a responsabilidade do cativar é manter essa emoção mágica que aconteceu no grupo de WhatsApp, que eu falei quando começou a palestra, e como isso é significativo para mim. As pessoas, algumas que há mais de 30 anos eu não falavam, eu estou conversando com a mesma intimidade que eu conversava antes, quando eu tinha 19 anos de idade. Isso é cativar. Cativar é deixar com que a magia desses relacionamentos entrem dentro da nossa vida sem essas restrições. Outro dia uma pessoa postou num grupo de família que eu tenho uma mensagem muito interessante, falando o quanto os meios digitais afastaram as pessoas e propondo um apagão digital. Ninguém pegava no celular determinado dia, nem sei que dia vai ser, porque era uma forma de bloquear que nós precisávamos das amizades verdadeiras e não das amizades digitais. Tem uma lógica. Nós precisamos ter algo mais do que ponto, vírgula e emoticon. Emoticon, por mais que traga um sorriso, não traz um tom de voz. Por mais que possa trazer algum gesto de simpatia, não traz a afabilidade que nós podemos, ou olhar, o brilho nos olhos e inúmeras outras coisas. Mas eu fui obrigado a responder de uma forma contrária. Os mesmos meios digitais permitiu o reencontro de mais de 50 membros da família que não se falavam, ou até alguns que eu nunca houvera falado antes. Então, não é dizer que esse meio é prejudicial ou que possa beneficiar. Vamos usar as vantagens e não evitar, vamos dizer assim, que isso entre para uma amizade mecânica. Nos aproximamos desse grupo de amizade que eu falei no início, lá do grupo dos amigos, e está marcado para o dia 21 de janeiro de 2017, um encontro previsto para quase 200 pessoas, porque todos constituíram família. E estamos empolvorosos com o planejamento, se vai ser churrasco, vai ser lá em Marataízes. Está todo mundo doido com esse encontro. É isso aí, é a criança, o lado lúdico, o lado infantil que vem à tona. Tantas brincadeiras e tantas recordações que não tem tamanho. Os meios digitais estão aí, Facebook, WhatsApp, Twitter, eles vieram para ajudar. Uma amiga minha que eu estudei na 5ª série me achou há 2 semanas atrás. Foi minha melhor amiga e ela era uma das poucas que eu tinha perdido totalmente o contato. Eu não sabia o nome dela todo, ela me achou. Já nos esbarramos. Então vamos usar as ferramentas para trazer o benefício. Se eu tinha há poucos dias atrás contados 5 amigos aproximadamente, hoje eu posso dizer que nas últimas 4 semanas isso se multiplicou para mais de 50. É verdade. Mais de 50 pessoas que eu contava quem eu tinha vontade de namorar, que eu contava segredos meus, agora estão de volta. E as amizades podem se multiplicar. Isso torna a vida extremamente saborosa. Nós temos que não dizer não ao grupo, não dizer não ao tempo que isso pede, deixarmos de ser o rei que vive a dar ordens, a querer impor às pessoas que se aproximam de nós a nossa subjugação. Vamos deixar de ser contadores e parar de contabilizar somente as cifras e ver que outras coisas às vezes têm muito mais valor do que a construção do dinheiro. Tem coisas que não têm valor, o resto a gente paga com Mastercard, assim. Vamos deixar de ser geógrafos, de tecer teorias a respeito desses nossos relacionamentos fantásticos, de tentar descrever o comportamento de cada um, e vamos viver o comportamento. Eu não tenho que falar que fulano é complicado, mas tenho que abraçá-lo, tenho que dar a oportunidade de ter um contato com o seu lado mais íntimo. Quando me deparar com os bêbados, tantos de nós fogem das realidades pelo medo de encarar as próprias fraquezas. Nós vamos compreender
e deixarmos, talvez, de sermos meros acendedores de lampiões, que passam pela vida observando os objetivos e deixando de viver cada minuto que se abre ao nosso redor, passando a explorar mais os relacionamentos que nos foram oferecidos. Lá atrás, tivemos amigos com 5 anos de idade, tivemos amigos aos 10 anos de idade, tivemos amigos aos 15, aos 20, aos 25, depende da idade de cada um, isso vai subir talvez até os 80, e foram inúmeros, e continuamos a contar, porque mudamos de cidade, mudamos de emprego, as realidades mudam, e isso afasta. Hoje temos mecanismos que podem aproximar isso. Às vezes parece que os amigos escorrem entre os dedos, e nós não temos mais a possibilidade de manter. Mas a verdade é que aqueles que passam por nós, não vão sós, porque eles deixam sempre um pouco de si, e levam sempre um pouco de nós. Nesse instante, eu estou escrevendo algumas linhas no livro da vida de cada um de vocês, como cada um de vocês certamente está colocando uma palavra no livro da minha vida. O que eu tenho que me preocupar é com o que eu estou escrevendo, o que vocês vão levar de mim com vocês, porque o que eu vou levar de vocês comigo foi um momento maravilhoso que há muitos e muitos anos talvez eu não tenha vivido. Não vai ser um abraço do Adriano, mas é um abraço coletivo fantástico, e as músicas que simplesmente mexeram com as minhas emoções mais profundas. Fazer amigos não é garimpar no meio da multidão meia dúzia de pessoas perfeitas para me atender. Fazer amigos é descobrir que no meio da multidão cada um tem meia dúziazinho de defeitos, mas que todos têm capacidade de amar. Todos foram criados também à imagem e semelhança de Deus. Todos buscam pela oportunidade de confiar, de compartilhar. Todos sofrem da solidão. Todos almejam um momento de poder abraçar, de ser abraçado e de poder viver o amor que nos foi proposto há 2000 anos atrás. Fazer amizade é fechar os olhos da crítica e passar a construir as pontes. Fazer amizade é enxergar não um mundo de pessoas defeituosas aonde eu devo procurar, mas um mundo de amigos aonde eu devo me encontrar. Quando eu for capaz de mudar isso, eu estarei dando o primeiro passo no estabelecimento do amor que Jesus nos pediu há 2000 anos atrás. Porque a minha família foi excluída lá em cima antes de eu encarnar, mas as pessoas com quem eu convivo, eu escolho aqui e agora. Eu excluo quem eu quero. Se eu parar de excluir, verei que na verdade eu não estou excluindo espinhos, eu estou excluindo as rosas. E se eu permitir que todas elas estejam perto de mim, eu terei o jardim mais colorido e mais perfumado da região. Que Jesus nos abençoe e que todos nós possamos abraçar novos amigos. Obrigado.